Vamos lá, começando aqui o próximo, nós vamos falar um pouquinho da Vanessa Camargo. Pois é, a cantora Vanessa Camargo saiu aí do BBB com a imagem bem queimada aí depois de algumas falas encaradas por muitos como racistas, né? E tem que colocar esse encaradas por muito para garantir a nossa segurança jurídica aqui, tá, gente? Esse caso aí acabou gerando mais uma polêmica depois dela dizer que está passando por um processo de afrobetização. A gente vai dar uma olhada lá na coluna da Fábio Oliveira, no Metrópolis. O Theo pode colocar para a gente aí na tela. Então é aqui, exclusivo, Vanessa desabafa sobre cancelamento em música nova. E daí tem um trechinho mais lá para baixo que vai dizer mais ou menos assim. Ó, Você vai ler? você quer? Eu posso ler aqui então. Busquei profissionais que pudessem me auxiliar nesse processo e tenho refletido muito sobre diferentes aspectos da minha vida, disse antes de completar. Foi assim que iniciei meu processo de afrobetização, que daí é explicado ali, né, que é uma consultoria com soluções personalizadas para a educação antirracista. Eu tô aqui com a psicóloga comunitária Mariane aqui participando com a gente. E também no nosso telão temos o Levi Kaique, né? Que faz muitas palestras sobre esse tipo de assunto. Levi, eu vou admitir aqui, foi no seu Twitter que eu fui ter contato com essa discussão. Me conta, o que Peço você desculpas. acha disso? Peço desculpa. Cara, eu acho que a primeira coisa a pautar é que eu não acho errado a Vanessa Camargo buscar letramento racial ou alfabetização, o que seja. Eu acho que, inclusive, importante que ela busque se educar com relação ao erro que ela cometeu, às falas que ela teve. O que eu acho é que ela lança uma música apontando como hater qualquer pessoa que a criticou durante todo esse processo. E a gente sabe que ela foi criticada porque ela teve falas ditas racistas por muitos, né? Então, você pega, lança uma música criticando haters, né? E ao mesmo tempo diz que está passando por um processo de alfabetização, o que está acontecendo com esse letramento racial? Letramento racial, acima de tudo, é você reconhecer o erro que você cometeu. E não acho que seja parte do reconhecimento você lançar uma música chamando quem te criticou de hater. Então eu acho que esse processo de alfabetização está sendo feito de forma incorreta ou ela não está absorvendo esse material, ela não está absorvendo esse conteúdo. Ela utilizando esse processo de alfabetização toda vez que ela for lançar alguma coisa, ou toda vez que ela for lançar algum produto que vai trazer retorno financeiro para ela, para dizer que, olha, gente, eu estou melhorando, eu estou tentando melhorar, eu estou tentando mudar, eu não sou mais essa pessoa, mas você que está me criticando é hater. Não é hater, gente. A gente está falando de falas ditas como racistas. É óbvio que a sociedade, é óbvio que as pessoas vão criticar isso. Então, acho que o problema principal é ela não ter esse reconhecimento, ela não ter reconhecido o erro que ela cometeu. Inclusive, em outros momentos, ela fez outros comentários insinuando que ela estava certa com relação ao Davi. Durante algumas brigas que o Davi teve posteriores, na briga do Davi com Bin Laden, por exemplo, dentro do BBB, ela veio para as redes sociais e fez vários comentários muito questionáveis que as pessoas começaram a falar, tá, jogou a matéria no Fantástico sobre ela no lixo, porque ela não aprendeu nada sobre isso, e agora ela lança uma música chamando todo mundo de hater. Então eu não acho errado que busquem esse letramento, até porque eu seria hipócrita de falar isso, já que eu dou esse letramento para empresas e trabalho com letramento racial em escolas públicas. O que eu acho é que ela deveria aprender direito sobre essas questões e reconhecer o erro que ela cometeu e não chamar essas pessoas de hater e não usar o letramento racial que ela possa estar passando como limpeza de imagem simples e puramente. Até porque a alfabetização é um processo não de letramento racial, mas um processo de aprender educação a partir de um conceito afrocentrado. Então, eu acho que até na hora de passar isso para as pessoas, ela passou de forma incorreta. A alfabetização é um estudo muito importante, mas é a estudar, educar a partir da afrocentricidade e não necessariamente letramento racial. É como você for educar crianças e jovens na escola a partir de um pensamento afrocentrado, colocando África e os conhecimentos que vieram de África ao centro desse debate. Isso seria afrobetização e não letramento racial para a pessoa que teve falas ditas racistas limpar sua imagem nas redes sociais e depois lançar música chamando todo mundo que a criticou de hater. Perfeito, perfeito. Mariane,
a gente pode pensar até um pouco além dessa questão da racial, pensar na forma de discriminação, preconceito como um todo. Você, como psicóloga comunitária, eu não consigo olhar a forma com que está sendo colocado e não pensar que, parece uma coisa muito de coach, a forma com que ela está descrevendo, completamente diferente do que o Levi estava colocando para a gente. Isso não é meio que uma coisa meio sintoma da forma com que essa nossa sociedade tá formada e tal? Essa coisa bem capitalista, bem neoliberal, sabe? Sim, né? A estrutura do capitalismo, e principalmente quando a gente fala aqui do Brasil, que a gente tem pouquíssimo tempo, né? Que a escravidão foi abolida, e até a gente pode questionar como foi essa abolição, mas não vem ao caso. Nós estamos falando do racismo sendo uma perna do capitalismo, né? O que sustenta essa estrutura e até essa visão dela da maneira como ela está lidando com essa educação, né? Na psicologia comunitária, a gente trabalha com a educação popular, né? Então, assim, a gente questiona também quais são os meios em que uma pessoa como ela vive. Com quais pessoas ela convive. Porque daí ela colocar uma pessoa negra, né? Agora, nessa situação, numa posição de educá-la, né? E como o Levi falou, eu acho que esse é um trabalho extremamente importante que ele faz e que nós buscamos sempre trazer de maneira geral para as escolas, também com relação à população indígena, né, de trazer esses saberes ancestrais, não nós falando, não nós do auge da nossa branquitude, mas sim de dar voz a essas pessoas que coloquem isso, mas dela colocar enquanto, tem a tarefa de me ensinar, mas isso é o meio. E não só do meio dela, né? Dessas pessoas que têm acesso a um alto nível de privilégio, que não deveria existir na nossa sociedade de maneira geral, né? Mas que não convivem com pessoas racializadas, né? Tudo que conhecem dessas pessoas são estereotipados, são visões extremamente racistas, porque, de fato, não estão em lugares, e daí entra a questão da nossa sociedade ser racista e da gente ter pouquíssimas pessoas negras em posições de poder, como quando a gente olha para nossas câmaras de deputado, enfim. Mas também dentro dos locais onde Vanessa Camargo acessa, né? Ela não convive com essas pessoas, então ela levou isso para o Big Brother. Então, nós dizermos que basta ela passar por uma educação e isso está resolvido, não. Né? E também não é ela fazer uma ação social. É a gente questionar que lugares essas pessoas acessam. São outra realidade, eles vivem num outro mundo, não é no nosso mundo. Não é no mundo do pobre, não é no mundo real, digamos assim. E isso se reflete no comportamento delas ali, assim como refletiu em diversas outras edições do Big Brother, que todo programa a gente tem questões raciais que apontam exatamente essas contradições sociais. Pois é, nesse sentido, o Big Brother acaba meio que sendo um microcosmos, né, da nossa sociedade. Apesar de ser uma situação completamente artificial, algumas coisas acabam se reproduzindo de qualquer forma. Mas, enfim, muito obrigado aí aos dois pelos seus comentários. Estou adorando ouvir vocês aqui. E a gente pode encerrar esse assunto e ir para um próximo. Então, até lá!